vamos falar da Série A, rodada cheia durante a semana, rodada de número 14, vitória do Botafogo para cima do Cuiabá por 2-1 fora de casa. Para abrir a rodada, o Botafogo, então, com o Cauê, abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo. Um gol não foi tão bonito quanto o do Elinho no final de semana contra o Cuiabá também, lá na Arena Pantanal, né? Eu acho que o do Elinho foi um golaço mais bonito. Mas a distância, né, do chute foi praticamente a mesma. De qualquer forma, o Walter não conseguiu defender. Cauê abre o placar para o Botafogo, que jogou bem o primeiro tempo, foi melhor. No segundo tempo não foi tão bem assim. No segundo tempo não sei, na verdade, porque eu não vi o segundo tempo inteiro, né? Que o jogo do Vasco começou às 8 da noite. Mas sim, o Botafogo estava controlando a partida, criou boas oportunidades, mas só converteu uma no primeiro tempo. E aí, no final da primeira etapa, tem um pênalti cometido pelo Lucas Halter, que inclusive estava pendurado, tomou o terceiro amarelo, não joga o próximo jogo pelo Botafogo. Ele faz o pênalti em cima do Isidro Pita, pênalti que o Botafogo reclama demais depois, os jogadores. O Arthur Jorge vai na coletiva depois fala, não vou falar mais de arbitragem, a gente sabe como é que é, não sei o quê, aquele discurso, endossando também as palavras do Textor, né, e tudo que ele vem fazendo desde o final do ano passado, e a torcida também comprando esse discurso, mas esse pênalti é indiscutível. Eu acho que poderia ter discussão se o Isidro Pita estava impedido, eu acho que não estava, de qualquer forma não justifica o pênalti ridículo que fez o Lucas Halter, bem marcado pelo árbitro, e o Isidro Pita foi lá e converteu. 1-1, no segundo tempo, Matheus Ponte, aproveitando um rebote dado pelo goleiro Walter, faz o gol da vitória do Botafogo, mantém o time na terceira posição, brigando pelo título do campeonato, como ele fez no ano passado. No ano passado, a situação era um pouco diferente, né? O Botafogo estava liderando com uma boa vantagem já nessa altura do campeonato, agora ele está tendo que correr atrás do líder. Enfim, o que interessa no final das contas é terminar em primeiro lugar, né? Não passar o campeonato em primeiro lugar, que foi o que o Botafogo fez ano passado. Esse ano a história pode ser diferente, o torcedor tem essa esperança, né? Enquanto o Cuiabá se mantém fora da zona de rebaixamento, acredito que não será rebaixado, e faz mais um jogo duro contra um concorrente ao título, né? Lembrando que o Cuiabá foi um dos responsáveis, né, pela perda do título do Botafogo, vencendo eles com um gol de Isidro Pita, gol que deveria ser anulado, isso sim, eu concordo na época, a bola bate na mão dele, a vitória do Newton Santos, né, onde começou o namoro do Hendrick. O Criciúma venceu por 1-0 o Cruzeiro no Heriberto Rios em Santa Catarina. O Cruzeiro que vem evoluindo, tem as contratações que ainda vão estrear, ok. Muitos esperavam que ele fosse vencer esse jogo, mas o Criciúma vai fazendo um bom campeonato, se mantendo fora da zona de rebaixamento. E o Bolazier sendo decisivo. A contratação aí do congolês, que foi destaque na Premier League pelo Crystal Palace. E hoje está brilhando aí no Criciúma, né? Já fez bons jogos e decidiu partidas, que é para isso que ele foi contratado, né? Para dar vitórias ao Criciúma e evitar que o time volte à Série B. O Criciúma ainda teve a expulsão do Alano na reta final do jogo, mas não deu tempo para o Cruzeiro buscar o empate. Em São Januário, o Vasco venceu o Fortaleza por 2-0, tendo uma das suas melhores atuações no ano. O Vasco que teve um jogador a mais durante grande parte da partida, mas isso não foi fundamental, eu diria, para a vitória do Vasco. O Vasco já estava jogando melhor, o goleiro João Ricardo já tinha feito grandes defesas antes do Vasco abrir o placar, antes da expulsão do Hércules, que é uma expulsão um pouco infantil. O Adson ia disparar, mas ele ainda estava sozinho, estava muito longe do gol. Eu acho que o Hércules foi muito imprudente e mereceu o cartão vermelho, né? Embora alguns árbitros tenham dado só amarelo, algum lance parecido. Se desse amarelo, eu não ia reclamar, não, exatamente. Eu acho assim, tem que ser expulso, não foi um lance tão absurdo assim. Eu acho, por exemplo, que a falta feita no Estrela no final de semana, pelo jogador do Bastos, do Botafogo, merecia mais um cartão vermelho. E não teve lá. Enfim, o Vasco então abre o placar com o Matheus Carvalho, jogada muito boa ali de contra-ataque, com muita liberdade com o Matheus, mesmo conduz a bola, toca pro David, o David recua, sofre a falta e o Matheus Carvalho acerta um belo chute de fora da área. No segundo tempo, Pablo Verrete de cabeça, aproveitando o cruzamento do Lucas Piton, faz o gol da vitória do Vasco, sacramentando a vitória do Vasco sobre Fortaleza, que até hoje nunca venceu o Vasco em São Januário, seja por Brasileirão, Copa do Brasil, ou eu não sei se eles chegaram a se enfrentar na Série B, né, recentemente, quando o Vasco participou da Série B, o Fortaleza ou estava na Série A, ou estava na Série C. Eu não sei em 2010, que eu era muito pequeno, não lembro. 2009, na verdade, que o Vasco estava na Série B, né? 2009 ou 2008? 2009. Então eu não lembro se ele estava na Série B também, mas de qualquer forma o Fortaleza nunca venceu o Vasco em São Januário e pelo Campeonato Brasileiro ele nem sequer empatou, ele nem sequer marcou gol, quer dizer, na Copa do Brasil ele marcou 3 esse ano, lembrando que o Vasco enfrentou o Fortaleza na terceira fase da Copa do Brasil e eliminou eles nos pênaltis. Mas pelo Campeonato Brasileiro nem gol o Fortaleza conseguiu marcar em São Januário ainda, então é um tabu que o Vasco mantém. É até engraçado ter um tabu positivo. Não tô acostumado com isso não, mas volte sempre Fortaleza, você é sempre bem-vindo em São Januário.
Atlético Paranaense e São Paulo jogando na Arena da Baixada, Liga Arena, outro tabu que existia até então, né? O São Paulo quebrou o tabu de nunca ter vencido o Atlético Paranaense na nova Arena da Baixada, ou Liga Arena agora, e venceu. Ferreirinha abriu o placar num belíssimo gol para o time do São Paulo, assistência do Caleri. O Fernandinho empata aos 38 minutos do primeiro tempo. E no segundo tempo, o Caleri, ele mesmo faz o gol, aproveitando uma falha, um recuo mal feito, imprudente ali para o Thiago Heleno. O Thiago Heleno cai, não consegue dominar a bola e cai no chão. O Caleri sai cara a cara com o goleiro Léo Link. O Léo Link defende no primeiro lance, faz um rebote, o Caleri não perdoa. Depois ainda tem a expulsão do Léo Link por um lance que ele teve tretando ali com o Wellington. Acho até um pouco exagerada a expulsão, mas ele foi expulso. Eu não sei se ele já tinha amarelo também, não estava vendo o jogo ao vivo. Na Arena MRV, o Flamengo foi lá pela primeira vez e venceu. O Atlético Mineiro perde por 4-2, poderia ter sido mais para o Flamengo. O 4-2 é um resultado que não fica tão feio, né? Um 4-1 seria mais marcante, um 4-0, claro. Quando você perde por 2 gols de diferença, a impressão que dá é que foi um grande jogo. E foi um grande jogo, para quem viu, né? O Bruno Henrique abre o placar com 14 minutos. Grande partida do Bruno Henrique, não vem sendo titular na temporada, né? O titular é o Everton Cebolinha. O Tite tem optado por colocar também, né, o Luiz Araújo pela direita, às vezes faz algumas mudanças. O Cebolinha tá machucado, e o Bruno Henrique foi titular nessa partida, marcando 2 gols, o primeiro aos 14 minutos, o segundo gol é marcado pelo Carlinhos, grande jogada do Flamengo, começando lá de trás, termina com a bola na trave do Wesley, e o Carlinhos aproveita o rebote. O Pedro teve algum desconforto antes da partida e começou no banco de reservas. Ele até entra no segundo tempo e dá assistência pro quarto gol do Flamengo, que é o gol do Bruno Henrique. E tem que falar também o destaque pro golaço do Ayrton Lucas, que saiu arrancando lá do meio campo, driblou 3, 4 jogadores do Galo e finalizou perfeitamente, sem chance pro goleiro do Atlético. O Hulk até faz 2 gols ali para descontar pro Atlético, né? Quando ainda estava 3-0, tem o pênalti, o Hulk vai lá e converte, bate muito bem. E no final do jogo, linda assistência do Gustavo Scarpa, e o Hulk finaliza de primeira com o pé direito, fazendo o segundo gol do Atlético, mas aí já estava 4-2, não tinha mais tempo pro Atlético buscar o empate. O Atlético vem sofrendo com desfalques, como o Flamengo vem sofrendo ainda mais, né? O Flamengo perdeu metade do time titular aí para a Copa América, tem jogado com 3 zagueiros todo jogo, teve jogo que o Flamengo jogou com 4 zagueiros, tendo um na lateral, um no meio e 3 na zaga mesmo. E o Léo Ortiz vem sendo mantido ali no meio campo e jogando bem, diga-se de passagem, né? Jogando bem. O Flamengo teve aí uma grande atuação, algumas vitórias foram mais sofridas, como foi com o Cruzeiro no final de semana. O Cruzeiro jogou melhor. No caso aqui, o Flamengo realmente dominou e mereceu a vitória. O Atlético até melhorou no segundo tempo, algumas entradas ali do Eduardo Vargas, que estava na Copa América também, inclusive, né? Ele e o Pulgar voltaram juntos aí, o Pulgar no Flamengo, o Vargas no Atlético. E à medida que as seleções vão sendo eliminadas da Copa América, os times vão melhorando, né? O Atlético também tem reforços para entrar no elenco já acertados, o Bernard, o Júnior Alonso está de volta. Trouxe também o Lianco na zaga, são reforços importantes que vai precisar, né? Teve a expulsão do Rômulo, que foi bem grotesca, é um zagueiro bem mediano para fraco, né? Em Bragança Paulista, vitória por 3-1 do Red Bull Bragantino contra o Atlético Goianiense. O Bragantino vence com 2 gols de Lincoln e um gol de Elinho. Elinho segue jogando muito, o Atlético Goianiense teve 3 gols marcados, mas só um valeu, né? 2 gols anulados aí do Atlético Goianiense. O que valeu foi do Luiz Fernando aos 29 minutos. Esse gol quando ainda estava 2-0 para o Bragantino, e no final do primeiro tempo o Lincoln fez mais um, então todos os gols da partida, 4 gols no jogo, todos no primeiro tempo, uma partida que foi bem equilibrada. Como eu disse, o Atlético Goianiense marcou 3 gols também, mas só um valeu, e as estatísticas são as seguintes: 13 finalizações do Bragantino, 13 do Atlético Goianiense, empatado no total, 5 do Bragantino na direção do gol, 3 entraram, e as 3 os gols valeram, né? E 6 chutes do Atlético Goianiense na direção do gol, 3 entraram, mas só uma valeu. E tem que destacar que o Cleiton falhou no gol que valeu, hein? Não valeu também. Fazia tempo que o Cleiton não falhava, né? Eu sou um cara que pega bastante no pé dele, mas ultimamente ele estava bem. Nesse jogo ele foi mal, mas não custou o resultado para o Bragantino. Na quinta-feira tivemos o jogo entre Grêmio e Palmeiras, campeão e vice-campeão do ano passado, né? O Palmeiras empata em 2-2 com o Grêmio, né? Os dois empatam em 2-2, mas fica um gosto negativo para o Grêmio, que abriu 2-0. Com 2 minutos já estava 1-0 o gol do Pavon. Aí no segundo tempo o Grêmio consegue ampliar de pênalti com o Cristaldo. E aí 4 minutos depois do gol de pênalti do Cristaldo, o Palmeiras diminui com o Flaco Lopes. E logo na sequência já empata com o Estevão. Que jogador esse Estevão, né? 16 anos de idade. Ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores aí da sua geração. É uma grande promessa para a seleção brasileira. Eu espero ver ele convocado já nas próximas convocações, né? Ele não pode ser convocado agora para a Copa América, obviamente, mas para a próxima data FIFA ele pode ser convocado.
Eu espero que o Dorival faça isso se o Estevão, obviamente, continuar jogando como ele está jogando. A gente torce para que ele continue assim. Ele que já está vendido para o Chelsea. Ele tem a idade do Lamine Yamal, que hoje é titular absoluto da Espanha. É um jogador fundamental ali. Claro, tem muito a melhorar. Eu diria até que o Estevão finaliza melhor do que ele. Né? O gol que o Estevão faz nesse jogo é absurdo, né, de fora da área. E outras finalizações que ele fez antes, outros chutes, passaram perto. Ele chuta muito bem, dribla muito bem, é veloz, é inteligente, né? Ele faz a jogada pro gol do Flaco Lopes também. E depois ele é substituído. Eu acho que o Abel deveria manter ele em campo se ele quisesse realmente vencer o jogo, né? É óbvio que ele queria, mas quis poupar o garoto, talvez estava cansado, uma maratona de jogos, né? Mas eu acho que do jeito que ele estava jogando, ele devia ter continuado até o final. O Palmeiras teria mais chance de sair de lá com 3 pontos de Caxias. O Bahia venceu por 2-0 o Juventude, segue firme ali no G4, brigando pelo título. Tassiano abriu o placar aos 19 minutos do segundo tempo. E o Cauli, 10 minutos depois, fez o 2-0 para o Bahia. O Bahia criou muitas oportunidades, poderia ter sido uma goleada. O Bahia era favorito, obviamente, para vencer o Juventude em casa. Vence, poderia ter sido mais, mas o importante são os 3 pontos e mais uma boa atuação da equipe de Rogério Ceni depois da derrota para o São Paulo, onde não foi um bom jogo do Bahia. Eles se recuperam fazendo o dever de casa na Fonte Nova. Na estreia de Mano Menezes, o Fluminense empatou em 1-1 com o Internacional no Maracanã. Maracanã um pouco mais cheio, a torcida foi prestigiar o novo treinador, que recentemente trabalhou no Internacional, né? Foi vice-campeão brasileiro em 2022 com o Inter, em 2023 não fez um grande trabalho, por isso foi demitido, foi para o Corinthians, conseguiu salvar o time do rebaixamento, como eu já falei na live passada, eu acho que foi muito mais por incompetência do Santos e de outros times, incompetência do Vasco também, que perdeu aquele jogo de virada em casa, eu não esqueço, nunca sei. E o Fluminense agora tem essa missão difícil, né, de sair da última posição, continua apenas com uma vitória no campeonato, mas consegue um empate, mais uma vez o talento individual, como vinha sendo com o Fernando Diniz. As jogadas trabalhadas não estavam funcionando. Era sempre o Ganso tinha que tirar um lance da cartola, o Arias, o Marcelo, o John Kennedy, o Germancano não marcou gol no Campeonato Brasileiro ainda, segue muito mal o atacante argentino. Mas a culpa não é só dele, né? A bola também não chega da mesma forma que chegava no ano passado. O Inter abriu o placar aos 40 minutos com o Igor Gomes e aos 45 o Ganso empatou, 2 golaços. O do Igor Gomes eu acho que foi mais bonito por ter sido no ângulo, né? O do Ganso foi no meio do gol, mas a bola pegou um efeito bacana e acabou tirando as chances ali do goleiro Fabrício, né? Talvez o Rocher pegasse, não sei. De qualquer forma, o Ganso evitou a derrota do Fluminense. No segundo tempo não aconteceu muita coisa, foi um jogo bem paia, assim, né? 1-1. Resultado ruim para os dois, mas principalmente para o Fluminense, né? O Inter não é tão ruim assim empatar fora de casa com o Fluminense. Lembrando que ano passado esses dois estiveram na semifinal da Libertadores, onde o Fluminense passou muito por conta do Ener Valencia, que perdeu vários gols e ele não jogou essa partida porque praticamente no mesmo horário, né? Na verdade, 1 hora depois do jogo, 1 hora não, acabou esse jogo, na sequência começou Argentina e Equador na Copa América e o Valencia também pipocou lá. Vamos comentar daqui a pouco aqui na live. Corinthians e Vitória para encerrar a rodada do Brasileirão. Itaquera, Corinthians vence por 3-2, Rodrigo Garro numa grande noite, ele faz o primeiro gol aos 26 minutos chutando de fora da área. Eu acho que o goleiro poderia ter evitado, ele chega até a tocar na bola, mas ela dá uma quicada, não sei se antes ou depois, aí entra no gol. O Vitória consegue o empate aos 37 minutos com o Alejandro, bela jogada do time do Thiago Carpini. Aos 43 o Corinthians volta à frente do placar novamente com o Rodrigo Garro, mais uma bela finalização, aproveitando o corte mal feito pela zaga, né? Os 2 gols aí que o Corinthians fez para vencer o jogo, o que coloca na frente de novo no placar o do Garro e no final o gol do Giovani, são cortes muito mal feitos da defesa do Vitória, né? Eles tiraram uma para frente da área, sendo que tinha gente ali para chutar, e o outro eles tiram pro meio da área, e aí fica fácil, né? Complicado, tem que ajeitar isso aí. O Alejandro até faz mais um gol de pênalti no segundo tempo, e aí, né, 2-2, no último minuto, no apagar das luzes, o Giovani aproveitando esse erro da zaga do Vitória de cortar uma bola pro meio da área, literalmente, quase na marca do pênalti, o zagueiro cortou a bola. E aí o Giovani faz o gol que dá a vitória pro Corinthians no primeiro jogo sem o Antônio Oliveira nesse Brasileirão. Veremos aí qual será o novo técnico do Corinthians, se eles vão querer efetivar o interino, eu acho difícil. O Corinthians tem uma sequência complicada pela frente, né? Vai pegar o Cruzeiro fora de casa. Seria legal se o Cássio já pudesse jogar, mas não vai ainda, né? Só depois do dia 10. E a classificação, então, no Campeonato Brasileiro após 14 rodadas. Temos o Flamengo na liderança, sozinho com 30 pontos. Com 27 pontos tem 3 times, Botafogo, Palmeiras e Bahia. Com 24 pontos é o quinto colocado, São Paulo, com 24.
Por que eu falei 24 duas vezes? Não sei. O Atlético Paranaense tem 22 pontos junto com o Bragantino. O Cruzeiro e o Fortaleza tem 20. Com 19 pontos tem o Internacional na 10ª posição. 11º é o Atlético Mineiro com 18. O Criciúma é o 12º com 16. O Juventude é o 13º com 16 também. O Vasco é o 14º com 14. O Cuiabá é o 15º com 13 pontos. O Vitória tem 12, primeiro time fora da zona. O Corinthians já aparece dentro da zona porque tem apenas 2 vitórias. Conseguiu sua segunda vitória agora contra o Vitória. O Vitória tem 3 vitórias no campeonato. O Grêmio é o 18º colocado, tem 2 jogos a menos. São 3 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Empatou com o Palmeiras nessa rodada, né? E o Atlético Goianiense é o 19º também com 11 pontos. Na última posição, o Fluminense, 7 pontos conquistados, apenas uma vitória, 4 empates e 9 derrotas, 11 gols marcados, 22 gols sofridos. A terceira pior defesa do campeonato, a primeira é do Vasco, que sofreu 25 gols. E esse jogo contra o Fortaleza foi o segundo jogo que o Vasco sem sofrer gol, né? Teve o 0x0 com o Cruzeiro e agora esse 2x0 contra o Fortaleza. Então 25 gols sofridos em 14 jogos, 14 pontos, é como se tivesse empatado todos, né? Mas assim, saímos da zona e estamos numa situação melhor, ainda sem treinador, né? Mas uma perspectiva de melhora maior do que Corinthians e Fluminense, com a chegada do Coutinho, que está acertado, né?